sido de berço dentro da igreja, nós vemos assim do mundo, né? E quando essa palavra nos diz que o Senhor nos molda, né, de acordo com a sua vontade, é isso que nós estamos na presença do Senhor, a todos os dias, né, aprendendo e sendo moldado pela mão do Senhor, né, para que nós possamos ter as nossas atitudes e ser agradável aos olhos do Pai, né? A mensagem que eu quero deixar hoje para a igreja, venho trazendo como tema, é não se envergonhem das suas cicatrizes, mas permita-se ser transformados pela mão de Deus. Como o livro de Jeremias já é bem conhecido, né, por todos os irmãos, e aqueles que ainda não tiveram ali a oportunidade, possam ler, né, e entender um pouco melhor da palavra, né, ali fala como um todo na Bíblia, mas como eu disse, em particular, é um livro que eu gosto bastante, né, a mensagem fala muito comigo. E, inclusive, essa mensagem aqui no capítulo 18, todas as vezes que eu paro e que eu leio, ela fala comigo de uma forma diferente. E é assim que a gente aprende, né, que a palavra é viva, eficaz, e que todas as vezes que a gente medita, Deus tem alguma coisa para trazer aos nossos corações, né? Como sabemos ali, vou fazer um resumo rápido, Jeremias, né, era filho de sacerdote, então ele vinha de uma família sacerdotal. Eu acredito que lendo essa palavra aqui, ele não imaginaria talvez que ele fosse chamado a ser profeta por Deus, né? Talvez ele imaginasse que por vir de uma linhagem de sacerdotes, que ele seria sacerdote também, né? Só que muito novo, ele foi chamado a profeta, né? Pelo próprio Deus. Então, assim, a gente vê que na palavra, quando Deus pede para que ele desça, né, a casa do oleiro, é o próprio Deus falando com Jeremias, né? Então, assim, eu até coloquei algumas partes aqui dentro dessa palavra que eu queria trazer para a igreja, como eu costumo dizer, eu não sou pregadora da palavra, né? Como todo ciclo da vida, a gente inicia, né, engatinhando, né? Mas quando o pastor nos dá a oportunidade, nos traz a oportunidade, além de Deus nos usar, a gente tem que sim buscar o conhecimento, né? Como ele sempre nos ensina, crescer, né, no conhecimento e na graça. Então a gente estuda, a gente medita na palavra para que a gente possa ter um entendimento e assim Deus também falar ao nosso coração, né? O ministério, né, de Jeremias durou ali por cerca de 40 anos, né? E hoje, até conversando com meu esposo em casa, brinquei, né? Brincadeiras à parte, mas eu comentei com ele, falei, meu Deus, a gente às vezes fala que não sabe, né, qual é o nosso chamado. E se durou 40 anos, eu já estou com 37. O pastor sempre brinca falando que a estimativa, né, nossa, de 70, 80 anos, então precisa entender o que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, né? Porque a gente, querendo ou não, tá ficando velho. Alguns são mais novos, mas eu tô com 37 anos. Mas, assim, brincadeiras à parte, o que Deus fala ao meu coração é que não importa, né, a idade ou o tempo, né? Quando Deus tem um chamado e um propósito para nossas vidas, Ele vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado, né? Independente do tempo. Muitas vezes, nós nos comparamos ao progresso e ao processo das pessoas, né? E ficamos, assim, às vezes nos questionando, né? Talvez alguns questionem até mesmo a Deus, perguntando, né? Por que o irmão consegue fazer tal coisa? Por que as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos, né? Por que alguém conseguiu concluir uma faculdade e a outra pessoa ainda não? Mas Deus traz, né, a mim para falar para a igreja. Cada um precisa passar pelo seu processo, né? Nós não devemos viver baseados naquilo que o outro consegue ou que Deus tem preparado para a vida do outro. Todos têm o seu momento e Deus está preparando e moldando para que você possa, no momento certo, receber aquilo que Ele também tem para a sua vida, né? Quando o Senhor fala ali a Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus também trouxe muito forte ao meu coração, dizendo que muitas vezes a gente pergunta e questiona, mas será que Deus está me ouvindo? Está ouvindo o meu clamor? Deus está ouvindo a minha oração? E aí eu pergunto para a igreja, será que Deus não tem te ouvido? Ou será que os seus ouvidos não estão abertos para que o Senhor está falando com você? Porque muitas vezes a gente quer que Deus nos molde a nossa maneira, a nossa vontade. Mas, na verdade, não é assim que acontece, né? O Senhor vai nos moldar de acordo com a vontade e as necessidades dele, né? Deus nos prepara para aquilo que Ele tem para as nossas vidas.
Então, não adianta a gente ficar ali correndo contra o tempo, lutando e se desgastando, porque é apenas um desgaste. Como eu falei no início, né? O processo natural da vida. A gente nasce, cresce, né? Envelhece e morre. Tem coisas que a gente consegue, com as nossas mãos, até fazer algumas interferências, né? Vou colocar como exemplo, na nossa vida física, nós conseguimos muitas vezes mudar esteticamente um corte de cabelo, a gente consegue mudar um look de uma roupa que a gente gostaria de usar, né? Isso é cabível a nós, né? Mas e o nosso coração? E o nosso interno? Como que hoje a gente se encontra na entrega no altar, né? Porque para existir a conversão, precisa existir a mudança, né? E é Deus que tem feito isso todos os dias. Então, assim, hoje, o que eu queria perguntar para a igreja, né? Qual é a liberdade, né, que você tem entregado para Deus para que, de fato, Ele possa te moldar? Né? Porque muitas vezes a gente cobra da parte de Deus, mas o que nós temos feito, né, para que Deus possa, de fato, trabalhar em nossas vidas? Tirar aquilo que tem nos impedido de fazer a entrega mesmo total para Deus, né? Eu comentei recentemente com o pastor, com algumas irmãs até do círculo de oração, às vezes a gente acaba tendo mais proximidade aqui no sábado, que eu não sei, eu não consigo entender ainda, né? Até brinquei com o pastor falando, pastor, acho que às vezes eu sou meio leiga, meio ignorante, porque eu não entendo o que Deus quer trabalhar na minha vida. Mas lendo essa palavra, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu posso até não entender hoje qual que é o meu chamado, mas eu sei que o meu primeiro chamado é servir. Então, que os irmãos possam ter também essa consciência. Nós não estamos aqui por status, nós estamos aqui por posição. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. E nosso primeiro propósito é servir. Servir da forma que Ele quer que possamos servir. Uma vez a minha irmã Carol pregou aqui na igreja e falou, se você não tem o entendimento de qual é o teu chamado, se faça disponível. E é isso que Deus quer, né? Porque o trabalhar dele, naquilo que a gente gostaria muitas vezes de receber, claro, a gente vem na igreja, a gente participa da campanha, a gente faz campanha de oração, a gente quer renovo, quer ser batizado no Espírito Santo. Só que muitas vezes Deus está pedindo para que você faça algo que é tão simples e a gente está paralisado e não consegue fazer. Então, assim, o primeiro chamado para todos é esse, é servir. E quando a gente conseguir entender, né, que o servir, muitas vezes a gente precisa se prostrar, Deus vai começar a trabalhar em outras áreas na qual hoje você ainda não consegue ter o entendimento, né? Aqui, como diz a palavra do Senhor, muitas vezes, né, a gente tem essa resistência, né? A gente fica resistente naquilo que Deus tem para nossa vida, né? Eu falo assim por mim, porque, como eu disse no início, nós viemos do mundo e nós estamos habituados a viver de acordo com a vontade e com o pensamento do ser humano, não de Deus, né? O que está agradável aos olhos do homem. Então, a gente fica tentando se moldar, a gente fica tentando, né, seguir regras e padrões que agradem aos olhos dos homens, as pessoas de fora. Mas a gente fica resistente a se moldar e a ser, né, trabalhado pelas mãos de Deus. Então, assim, a gente cria uma dificuldade que muitas vezes é desnecessário, né? Eu fui para São Paulo e falei, né, num assunto rápido ali, com um familiar meu. Eu falei assim, a gente já deu liberdade para tantas coisas do mundo, né? A gente já fez tantas coisas assim, a gente viu que não deu certo e só se frustrou, né? O tempo todo é só frustração, porque se você for comentar da vida que você levou lá atrás, hoje você vai ver que não te atribuiu em nada. E por que você não pode dar oportunidade para Deus fazer diferente na sua vida? Qual que é a dificuldade que você tem em abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar? Né? A gente sabe que aos poucos a gente não vai conseguir nada pela força do nosso braço, mas como muitas vezes o Júnior fala, né, quando a gente consegue ao menos plantar uma sementinha no coração, talvez aquilo ali vá gerar, né, um fruto mais adiante, e eu creio nisso, né? Então, assim, aqui voltando na palavra, quando Deus, né, fala ali a Jeremias para que ele possa, né,
descer à casa do oleiro, que ali Deus, né, trará ali as palavras ao qual ele precisa ouvir, Deus também falou fortemente ao meu coração que nós precisamos muitas vezes sair da nossa zona de conforto, né? Deus não nos quer paralisado. Hoje, graças a Deus, eu agradeço todos os dias, porque a gente congrega numa igreja, nós temos pastores que nos ensinam, né, com amor, às vezes um puxãozinho de orelha, mas com amor, tudo o que a gente precisa, né? Mas não é assim em todos os lugares. Quando a gente sai daqui, eu acredito que alguns que saiam às vezes aqui até mesmo para viajar e que vão congregar ali para não perder o culto em alguma outra, né, igreja, a gente já percebe a diferença que é no tratar, né? Como o pastor às vezes fala, as pessoas nem sequer perguntam o nosso nome, né? Então, assim, a gente tem que agradecer, porque hoje a gente tem ensinamento, a gente tem conhecimento da verdade. O nosso pastor não omite, o nosso pastor ensina, né? Ele trata, ele cuida. Então, assim, a gente precisa se movimentar, porque a gente hoje nos denominamos cristão. Mas o que é ser o cristão? Porque hoje é muito conveniente, às vezes, você ir, ouvir a palavra, né, ocupar um lugar na congregação e não se movimentar para que a obra cresça, para que a obra, né, se movimente. E a gente precisa, porque não é uma questão de individualidade. Ninguém veio aqui para poder viver o individual. Nós vivemos para ser unidade, nós vivemos para poder somar um com o outro, né? Então é isso que Deus quer, porque se Ele faz de nós imagem e semelhança, é para que nós possamos ser iguais uns aos outros, né? Então, assim, essa palavra, ela mexe muito comigo por conta disso. Porque eu sempre fui uma pessoa, né, brinco muito com a minha pastora, que ela sempre fala, né, o crente é o sal da terra, não pode ser o sal grosso. Mas, assim, a gente vem do mundo onde a gente aprende muitas vezes criar, né, certas resistências, porque o mundo lá fora a gente sabe que não é fácil, né? Só que quando a gente vem, que a gente se entrega para Jesus, a gente tem que permitir ser moldado e ser diferente. Muitas vezes, aos olhos humanos, você não teve mudança, mas só tem duas pessoas que te conhecem perfeitamente. A primeira é Deus e a segunda você mesmo. Então, quando essas mudanças começam a acontecer com você internamente, você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, né? Então, como eu tinha mencionado, eu comentei recentemente com acho que a irmã Sandra e a irmã Lisandra e a Rafa, se eu não me engano, que aconteceu uma situação, eu vou compartilhar agora aqui com os irmãos, comigo, aqui num culto no domingo, eu estava de olhos fechados ali louvando, né? E eu sentia como brasas no meu pé. E eu senti uma vontade imensa de sair do meu lugar marchando, né? E eu comentei com elas que talvez eu tenha sido, sim, covarde, porque eu me senti envergonhada do que as pessoas pensariam, né? Do que iriam imaginar ao meu respeito por sair do meu lugar, e aquilo me envergonhou. E eu não adianta não dizer para a igreja, porque Deus me conhece, conhece o meu coração e sabe que aquilo me deixou constrangida naquele momento e eu fiquei no meu lugar paralisada. Passou o louvor e foi como se eu tivesse levado um tapa na minha cara. Porque no mesmo momento o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Quando você, talvez todos não conheçam o que significa a palavra, mas eu vou dizer. Quando você ia para os bailes, quando você ia para os fluxos que você frequentava, você não tinha vergonha de rebolar até o chão. Você não tinha vergonha de se aparecer para outras pessoas e você não se importava aos olhos que estavam ao seu redor, né? E eu estou comentando isso com a igreja hoje porque eu tenho vivido algumas experiências diferentes, né? Muitas coisas assim têm acontecido e eu não tenho entendido, mas eu sei que é o trabalhar de Deus na minha vida. Então, todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, que eu oro e que eu peço para Deus, não entendimento, mas que Ele tire de mim tudo aquilo que tem me impedido de me entregar verdadeiramente para Ele, né? Que Ele possa me preparar. Então, quando essa palavra fala, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou a casa de Israel. Deus não trabalha com remendos. Ele não vai pegar, Ele aceita nós da forma que nós somos. Mas a gente não pode se manter da forma que viemos, né? Nós precisamos ser modificados.
Então, quando essa passagem falou no meu coração que Deus, somente Ele tem o controle de todas as coisas. E somente Ele pode trabalhar de acordo com a vontade dEle, não é a nossa vontade. Então, assim, com tudo que tem acontecido na minha vida, acredito que às vezes até na vida de outros irmãos, né, que às vezes a gente não comenta ou que a gente não fale, mas que sinta que é diferente desde que você se entregou e está na presença de Jesus, você sabe que Deus tem um trabalhar muito grande na vida, né, de vocês, na minha, de cada uma dos irmãos, na sua particularidade. Só que se você tem alguma dificuldade, ou se tem algum setor da sua vida, ou se tem algo que você peça, né, em particularidade, em especial, peça para que Deus molde, peça para que Deus tire, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade, Deus tem um chamado, um propósito na nossa vida, e a gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar publicamente, ou que a gente tenha uma dificuldade, às vezes, de sair do nosso lugar e dar um abraço no irmão, né? Às vezes é uma particularidade dentro da nossa casa, da nossa família, né? O nosso modo de falar, o nosso modo de expressar. Deus conhece teu coração, mas com Ele você tem essa liberdade de conversar e pedir para que Ele molde, né? Da forma que Ele deseja e modificar, porque Ele conhece as nossas fragilidades, Ele sabe de todas as coisas, né? Então, que nós possamos nos entregar verdadeiramente para Deus, para que Ele possa, assim como esse vaso, né? Porque o oleiro, se a gente for pesquisar ali, é um profissional que trabalha com barro, com argila, com cerâmica, né? Um artesão. Então, ele é especialista na tua profissão, né? Ele sabe o que ele faz. Só que a gente serve a um Deus que é especialista no cuidado sobre as nossas vidas, né? Então, da forma que aquele oleiro trabalhava naquele vaso, aqui na palavra mesmo diz, tornou a fazer dele outro vaso. Então, se é outro vaso, é moldado de uma forma diferente, é moldado de uma forma especial, é moldado pelas mãos de Deus com carinho, com cuidado. Então, muitas vezes a gente tem permitido que coisas lá fora nos paralise, coisas lá fora nos diminua, né? Sendo que Deus, esses dias eu até comentei isso com minha esposa, eu falei assim, como assim? Se Deus tem cuidado de mim, me moldado com tanto carinho, por que eu vou permitir que as pessoas me tratem com indiferença? Por que eu vou permitir, né, tipo, se deixar que as pessoas façam de mim diferente? Não. Se Deus tem cuidado, se Ele tem um carinho especial por mim, é isso que a gente tem que guardar, né? Ser tratado com carinho e com respeito e da forma que Deus quer para nossas vidas, né? Quando Deus nos chama, né, para fazer algo, como eu mencionei, não importa status, não importa posição. Muitas vezes a gente acha que as nossas mudanças não estão sendo perceptíveis a outros olhos. Então, igreja, o que eu quero trazer muitas vezes, isso quando eu vivia no mundo lá fora, me incomodava porque às vezes a gente queria fazer algo e chamar a atenção das pessoas. Seja no ambiente de trabalho, a gente gosta, né, às vezes de se sobressair e falar, poxa, mas por que eu fiz isso ou que eu fiz aquilo e que outro foi percebido e eu não? Né? Então, assim, Deus conhece cada um na sua particularidade, né? Então, assim, a gente não precisa ficar na disputa de ser melhor do que o outro, porque Deus nos conhece, conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, e Ele sabe, né, a forma que você precisa se encontrar, da tua intimidade que você precisa adquirir com Ele, né? A liberdade que nós temos quando nós dobramos nosso joelho ali no nosso momento de oração, e então isso não traz, né? Muitas vezes as nossas mudanças podem ser imperceptíveis para as pessoas, mas não olhe para o lado, para a direita ou para a esquerda. Olhe apenas para Deus, né? Apenas para aquele que precisa verdadeiramente que o seu coração esteja entregue nas mãos dele, né? O processo nem sempre é fácil, né? Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, mas o vaso, para que ele chegue na sua forma perfeita, ele precisa passar por um processo, né? Ele precisa ser moldado como um barro, ele vai ser feito cerâmica, ele vai passar pelo fogo para que ele fique mais resistente
até chegar, né, a ser moldado como um vaso, como uma arte. Assim somos nós, né? Como que nós queremos chegar à perfeição aos olhos de Deus se não passarmos pelo processo? Nós precisamos passar, porque tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, Ele já conhece. Nós desconhecemos ainda, mas Ele já sabe. Então, Ele não dá um fardo maior do que podemos carregar. Ele sabe o nosso limite, né? E quando o nosso limite já está assim, ao ponto de esgotar, o nosso emocional, é onde Deus entra com a providência, né? Ele nunca nos desampara. Você pode ver, não sei, né? Eu digo por mim, mas quando a gente vivia no mundo lá fora, parece que as nossas lutas eram tão mais difíceis, eram tão mais complicadas, né? Parece que tudo assim era o fim do mundo. A gente não tinha mais vontade, não tinha ânimo. Eu falo isso porque antes de me entregar para Jesus, quando eu cheguei na congregação, o pastor e a pastora, sabe, como alguns irmãos que já congregavam aqui, eu cheguei em depressão, eu cheguei de um jeito, né? Hoje o pastor até brinca que eu tô mais gordinha, né, pastor? E eu cheguei de um jeito, então assim, parecia que tudo aquilo para mim era o fim do mundo. Hoje a gente continua passando por aflições, mas com Deus, o fardo, as coisas ficam mais leves, porque a gente sabe que tem alguém do lado ali pelejando por nós, né? Tem lendo, meditando na palavra aqui, me veio uma passagem, né, a qual fala sobre José, que a ação, né, mal intencionada dos irmãos de José, que foi vendê-lo, né, fez com que ele chegasse a ser governador, né? Então, muitas vezes, o que essa situação nos ensina? Que quando Deus está no negócio, até quem tenta nos atrasar nos ajuda a ser promovido. Então, assim, foque, fique firme na fé, no teu propósito, né? Continue em oração, continue buscando, né? Busque por você, busque pela tua família, por aqueles que você sabe que necessita e que estão fracos, às vezes também por aqueles que não têm conhecimento ainda da palavra e da verdade como nós hoje temos a oportunidade de ter, né? Continue buscando, é disso que Deus precisa, e do resto Ele vai trabalhando, né? Nós precisamos, igreja, da conversão de verdade, nós precisamos de mudança de vida. Nós hoje vivenciamos situações qual a gente abre ali, né? Porque a gente não vive para o mundo, mas vivemos no mundo. Então, quando a gente abre ali uma página na internet, a gente vê uma reportagem, a gente vê uma notícia, a gente vê o quão carente essas pessoas estão do amor de Deus. Nós somos privilegiados, nós estamos sendo moldados pela mão de Deus porque nós somos escolhidos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, que não são todos, né? A gente, Jeremias, ele não era sacerdote, ele foi direcionado a profeta para poder apregoar, né? Proclamar a palavra de Deus. E assim nós temos que ser também. Mesmo que a gente não se sinta capaz ou não se sinta experientes o suficiente para chegar, somente da gente chegar no ambiente e falar de Deus, a gente já está fazendo um movimentar, um mover. E de resto, Deus cuida, né? Deus vai nos capacitando e vai nos dando sabedoria, né? Tem um texto, né, que fala, só para finalizar, sobre a árvore de bambu. Ela é uma árvore diferente de qualquer outra árvore no mundo, né? Ela precisa, durante 5 anos, ser regada, né? E nada acontece. Durante esses 5 anos, essa árvore parece que está sendo somente a terra sendo molhada, né? A partir do 5º ano, esse broto de bambu, ele aflora, né? Ele dá os brotos. E durante o período de 6 semanas, ele cresce 25 metros. Né? O que eu quero trazer para a igreja com esse texto, que eu tenho até ele guardado, que coube para mim aqui na palavra, é que muitas vezes as pessoas ou aquele que você quer que veja a tua mudança ou o teu crescimento, não vai perceber, né? Porque primeiramente, quando você, ao invés de crescer e aflorar e dar brotos, primeiro Deus está cuidando das suas raízes. Então, quando os seus pés, as suas raízes estiverem firmados na presença de Deus, quando ele começar a sentir, né, a confiança que ele precisa ter
para que ele possa fazer você florescer e crescer e se tornar uma árvore resistente, assim ele vai trabalhar na minha vida e na vida de vocês também, né? Aqui em Jeremias, só para finalizar e deixar essa passagem aqui com a igreja, em Jeremias 1, fala: antes que te formasse, no 1:5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todo a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então essa palavra já nos revela: o Senhor está conosco. O Senhor que vai nos guiar, nos conduzir, nos orientar, nos dar sabedoria, nos capacitar. É disso que ele precisa. Ele só precisa que a gente quebre o nosso orgulho, aquebrante o nosso coração e nos entreguemos verdadeiramente na presença dele. A vitória, como o Gurjão sempre fala, eu gosto muito dessa mensagem quando ele passa, que de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a minha e não vai ser a sua que ele vai falhar. Amém? Que o Senhor possa confirmar com vitória todo o desejo do teu coração. E essa palavra que Deus trouxe hoje para compartilhar junto com a igreja. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Amém. Vamos.